Olá, eu sou Melissa, diretora técnica da QGA, e estou aqui para fazer com vocês uma discussão super interessante sobre a acreditação de centros de excelência em cardiologia. Essa é uma iniciativa da QGA, com a participação da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Centro de Cardiologia do Hospital da PUC do Rio Grande do Sul. Nós hoje vamos ter aqui uma conversa muito relevante sobre os desafios e sobre os avanços na adoção de práticas essenciais para a qualidade do cuidado em cardiologia, com destaque para o impacto do Manual de Acreditação Quimentum, desenvolvido especificamente para essa especialidade em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu convido a vocês para enviar dúvidas, fazer os seus comentários, que vão ser respondidos nas redes sociais da QGA. É só marcar @QGA Global. Esse encontro de hoje vai reunir especialistas que atuam na linha de frente da cardiologia do Brasil. São profissionais extremamente comprometidos com a excelência, com a segurança do paciente, com a melhoria contínua dos serviços de saúde. Vai ser uma oportunidade para nós refletirmos sobre como a acreditação pode transformar não só políticas institucionais, como também processos assistenciais e a experiência do paciente e os desfechos dos pacientes cardiológicos. Eu agradeço a presença de todos e o interesse em debater um tema tão estratégico. E é uma transformação para o futuro da saúde cardiovascular no país. Então, eu vou apresentar aqui quem nós vamos ter hoje debatendo esse tema. Vou começar com o Dr. Paulo Caramori, que é Fellowship em Cardiologia, intervencionista pela Universidade de Toronto. Ele é doutor em Cardiologia pela UFRGS, e pela Universidade de Toronto, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, da PUC do Rio Grande do Sul, e é presidente do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente também tem aqui o engenheiro Maurício Cardoso da Silva Borges, que é especialista em Lean Six Sigma pela PUC do Paraná, é coordenador do Núcleo de Qualidade, Segurança e Experiência do Paciente do Hospital São Lucas, PUC do Rio Grande do Sul. E a doutora Maria Cláudia Guterres da Costa, cardiologista pela SBC, mestre em cardiologia pela UFRGS, coordenadora da UTI cardiovascular do Hospital São Lucas, PUC do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pela participação de vocês, sejam bem-vindos e que a gente tenha aqui um debate muito produtivo. Para a gente começar, a minha sugestão é que a gente deixe que o Dr. Paulo fale um pouquinho sobre como a Sociedade Brasileira de Cardiologia vê esta parceria, os padrões de qualidade e segurança para os serviços cardiológicos no Brasil e qual é a visão, em nome da sociedade, né, dos avanços e dos desafios que a gente ainda tem pela frente. Dr. Paulo, por favor. Melissa, é um prazer estar aqui discutindo esse tema que eu acho que é absolutamente de extrema importância para toda a cardiologia brasileira, para todo o nosso sistema assistencial, não só para a Sociedade Brasileira de Cardiologia ou para hospitais específicos, mas esse tema traz impacto direto na qualidade assistencial, sim, e faz com que a gente consiga entregar melhores resultados para os nossos pacientes. Isso é um sonho antigo, eu diria, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que sempre esteve preocupada em como qualificar a assistência cardiovascular no Brasil. Ela desempenha, a sociedade, um papel muito grande na educação médica continuada do cardiologista, em todos os aspectos da medicina cardiovascular, mas ela sempre se ressentiu de ter uma ação mais pungente, que pudesse trazer melhorias diretas no sistema de saúde e com interação direta com os hospitais. Então, utilizando toda a experiência que o Quimentum tem nos múltiplos países do mundo onde ele atua, com a QGA aqui nos trazendo essas ferramentas e adaptando elas, então, para a linha de cuidado cardiovascular, para a linha cardio, cuidando do fluxo do paciente desde a porta de entrada do hospital até a alta, procurando em todas as etapas da assistência cardiovascular fazer com que a gente entregue melhor os nossos serviços para os nossos pacientes. Isso vai, vamos dizer, quase na contramão, se não em paralelo, no mínimo, da visão convencional da medicina, onde cada núcleo é responsável por uma etapa do processo. Às vezes a gente se sente como se fosse um silo, e daí eu vou usar, né, a minha área de atuação principal, que é na hemodinâmica,
A hemodinâmica acredita que ela está fazendo o melhor trabalho possível, mas ela é um pedaço de uma sequência de assistência que o paciente tem que receber. E colocar, então, isso em perspectiva da linha do paciente, não mais da hemodinâmica, e a linha me trazendo encomendas para que eu faça coisas para entregar o melhor para a linha assistencial, assim como a emergência, a UTI cardiovascular e todas as etapas da assistência do paciente, é fundamental. Fazer isso utilizando as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia é uma premissa básica para nós, que são elas que dizem como a assistência deve ser feita no nosso ambiente, considerando, evidentemente, a literatura, as informações que a gente tem e as capacidades do nosso ambiente de entregar esses conhecimentos. E transformar isso, então, numa avaliação sistemática que permita, como a Melissa falou no início, ciclos de avaliação e melhoria. A gente organizar a assistência de uma maneira sistematizada, poder medir o que importa de entrega para o paciente e avaliar como a gente está entregando e otimizar os processos, faz toda a diferença. Né? Tem estudos simples mostrando que mudanças do modelo onde todos que passam pelo paciente atendem o paciente com a melhor informação possível, com a mais boa intenção possível, mas sem ter uma linha de cuidado organizada, nos mostram que pelo menos a gente tem 30% mais de gasto fazendo assim, e talvez tenha 30% de piora nos desfechos. Então, gasta mais e gasta de uma maneira não inteligente que leva a pior desfecho. Então, organizar a assistência traz benefícios grandes para o paciente, traz benefícios para os serviços hospitalares e, inclusive, trazem benefícios para quem paga a conta do paciente, que muitas vezes, né, às vezes é o próprio paciente, mas muitas vezes são convênios de saúde ou o próprio SUS. Então, otimizar os processos hoje é uma coisa fundamental. A gente consegue entregar melhor com menos custo. E isso é o que a gente pretende fazer aqui hoje, discutir isso e contar como foi um pouco a adoção dessas tecnologias de cuidar do fluxo do paciente dentro do Hospital São Lucas da PUC, a partir da iniciativa da SBC com a Quimentum QGA. E, Caramori, se me permitirem uma contribuição, todo o manual de acreditação da linha da cardiologia que foi construído em conjunto da QGA e da Sociedade Brasileira de Cardiologia é com base nessas diretrizes. Então, quando falamos em olhar para melhores práticas e melhores padronizações dentro dos processos na área da saúde, ela tem que ser baseada em ciência, não pode ser baseada em achismo. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia nos traz muito esse conhecimento da ciência para conseguir estruturar esses nossos manuais. Porque o processo de acreditação, ele é um processo de validação da qualidade da instituição. Agora, como nós construímos o manual, a base de conhecimento para fazer com que nós consigamos disseminar esse conhecimento para todas as instituições que buscam uma acreditação, que ele tem que ser muito bem construído, e isso que faz a diferença. Então, Melissa, quando tu questiona um pouco sobre esses principais avanços, eu entendo que é garantir essa sinergia de ciência, garantir a sinergia de metodologia de gestão de qualidade, que a QGA traz de forma internacional, junto com a Quimentum, mas também garantir uma uniformização dessa padronização para todos os players. E a gente sabe que existem desafios. Existem N tipos de hospitais com situações financeiras diferentes, com características diferentes. Então, nós precisamos olhar para esses hospitais com os recursos que eles têm para atender pacientes da linha cardiológica diferentes e como que a gente garante que, independente do hospital que esteja implementando a linha, a gente consiga garantir com que a gente tenha os melhores desfechos para o nosso paciente. E talvez esse seja o nosso desafio. Sabemos, via literatura, que a população mais pobre, em geral, é a que tem maiores doenças cardiovasculares. Caramori, não me deixa mentir sozinho aqui. Mas nós conseguimos, independente do padrão de hospital, estabelecer critérios de avaliação e metodologias para buscar o melhor desempenho de cuidado para aquele paciente por onde ele esteja passando. E essa é a vantagem de uma acreditação. É garantir que essas práticas estão olhando para as melhores práticas de mercado. Eu vou só contribuir de forma genérica, né? O processo de acreditação na linha cardiológica,
ele também reflete uma mudança de cultura na instituição, né? Então, no qual o paciente passa a ser o foco do cuidado. E todo esse processo, né, baseado em ciência, incorporado dentro da melhoria de processos, junto com as pessoas que fazem essa assistência, objetivando o cuidado do paciente no seu segmento, desde a entrada do hospital até o pós-alta. Então, isso é menos custo, isso é agilidade nos processos, a mesma visão de cuidado independente de onde o paciente está alocado, e isso por percepção do paciente também, muitas vezes, ele percebe uma entrega de valor. E só para acrescentar mais ainda, sabe, eu acho genial isso, porque a implementação do conhecimento médico, né, sempre foi estabelecida de uma maneira que o médico tinha que saber aquilo e implementar aquilo na prática. Mas isso era válido talvez até muitos anos atrás. À medida que a complexidade da assistência foi sendo estabelecida, né, lá atrás o médico fazia uma ação às vezes que não funcionava, né, botar uma sanguessuga no paciente. Então, à medida que a complexidade da assistência foi aumentando, a implementação tem que ser sistematizada e tem que permear toda a estrutura da instituição, que vai muito além da ação do médico. Por isso que eu chamei a atenção, uma figura que me vem à mente sempre, que é um silo. Eu sou um armazém solitário. Não funciona. Não adianta botar os grãos lá dentro se não tiver o caminhão que transporte para o porto, o navio que leva para lá, quem vende para consumir. Então, se a gente quer que o paciente consuma a melhor medicina possível, a gente tem que enxergar isso como uma cadeia, né, cadeia que vai levar ao melhor para o paciente. Até porque, complementando, cara, amor, o cuidado ele tem que ser multidisciplinar, né? Não se sustenta uma especialidade sozinha. Por vezes o médico ele é sim o orquestrador do cuidado do paciente no momento em que ele faz um diagnóstico, onde ele define uma terapêutica, mas as demais equipes multidisciplinares, elas têm um papel também fundamental para garantir que esse cuidado ocorra durante todo o momento onde o paciente está recebendo o cuidado cardiológico, porque de nada adianta o médico estabelece uma terapêutica correta, mas a gente acaba tendo algumas falhas, seja de eventos adversos, de administração de medicação errada, ou em atraso, que vai comprometer o tempo de passagem daquele paciente dentro de um hospital ou no cuidado onde ele está sendo desenhado. Então, é fundamental ser construído em conjunto e cada vez mais a gente tem evoluído nesse sentido aqui dentro do Hospital São Lucas. Então, esse também é um dos ganhos que a gente tem, essa sinergia entre equipes multidisciplinares como um diferencial para garantir o melhor desfecho desse paciente. Aqui a gente reuniu talvez dois dos grandes diferenciais da metodologia Quimentum e que se aplicaram, né, lindamente nessa parceria com a sociedade. A gente está falando dessa multidisciplinaridade, né, todos vocês falaram, o cuidado não é de um, né, ele não é nem responsabilidade nem sucesso de um só, e falamos de jornada, né, da jornada do paciente, e o que realmente interessa, né, é essa linha, né, de continuidade, sem irregularidades, entregando para o paciente aquilo que ele de fato precisa e fazendo o cuidado centrado, né, no paciente, na necessidade do paciente e não na disponibilidade do recurso, no desejo da equipe, né, na possibilidade aí da assistência. Então, aqui a gente enxerga que é uma grande sinergia, né, o que o método prega, o que a sociedade deseja trabalhar e o que vocês têm aí de experiência trabalhando no Hospital São Lucas, na PUC do Rio Grande do Sul. Eu queria ouvir mais um pouquinho, né, da visão da sociedade sobre como que a sociedade enxerga o seu papel na construção aí de parcerias, né, de promoção de cultura de qualidade e segurança, se além deste projeto a gente tem outras iniciativas voltadas, né, para a colaboração com os centros de cardiologia para esse novo momento, né, da saúde. Sabe que a Sociedade Brasileira de Cardiologia sempre teve, vamos dizer, interesse em qualificar e ajudar
acreditar de uma maneira ou de outra as diferentes etapas da assistência cardiovascular. Aqui com a Quimentum e com a QGA, a gente está acreditando toda uma linha cardiológica, mas existem várias etapas do cuidado assistencial que a SBC tem se preparado para atuar mais firmemente, e isso envolve parcerias internacionais, então, Melissa. Então, nós estamos com conversas contínuas, intensificadas nos últimos poucos meses com a American Heart Association, que é uma instituição que qualifica vários pontos, né? A American Heart Association tem um selo de qualidade, por exemplo, para a unidade de dor torácica, talvez de 20 anos, 30 anos, muito tempo, que não chegou ainda no Brasil, efetivamente, né? Efetivamente não chegou, ela anda por perto. Então a SBC tem trabalhado com a American College of Cardiology, a American Heart Association, olhando os modelos de qualificação que eles têm e não trazendo esses modelos automaticamente para cá, mas fazendo o que nós fizemos aqui na linha de cuidado de cardio, junto com a Quimentum, que é olhar as características locais, entender o que a gente deve entregar de melhor, seguir as diretrizes nossas, mas usar a metodologia que eles já têm, desenvolvida ao longo de muitos anos, com muita experiência, para poder aplicar isso no nosso ambiente. E eu acho isso, talvez uma maneira meio simplória, talvez, de explicar isso, é que o esqueleto do que tem que ser avaliado e a sistemática que isso tem que ser feito é uma cultura sólida, estabelecida por algumas instituições. E o que nós temos que fazer daí como Sociedade Brasileira de Cardiologia? É utilizar essas estruturas e povoar elas com o que realmente nos interessa e o que faz a diferença no meio brasileiro. E transformar isso numa cultura sistemática, em que as nossas unidades de assistência possam fazer isso de uma maneira realmente execuível, não de uma maneira complexa ou de difícil execução. Isso vai fazer com que, de novo, né, tenha ciência, transfere para o médico, transfere para toda a cadeia assistencial e entrega para o paciente. Então, entender que essa entrega para o paciente é o que realmente importa, né? Não adianta ir numa prova, né, de conhecimentos, ir lá e marcar todos os cruzinhos no lugar certo, tirar nota 10, eu sou o médico que sabe tudo daquilo. Se eu não consigo entregar para o paciente. Então, a gente está, como sociedade, se envolvendo progressivamente nessas ações, sendo que essa foi uma das primeiras e mais bem-sucedidas, eu acho, e espero que vários hospitais sigam nessa linha, querendo se acreditar com uma qualidade Quimentum SBC em assistência cardiovascular. Sem dúvida, a gente entende que iniciativas, né, como essa e como as outras iniciativas em curso na SBC, elas vêm para somar, né, vêm para agregar e desenvolver cada vez mais essa cultura de melhoria contínua, né, e de entender o que mais a gente pode fazer para integrar e para entregar melhor. Né? A gente está aqui com representantes do Hospital São Lucas, da PUC do Rio Grande do Sul, então a gente está falando aí de Porto Alegre, né? A gente tem iniciativas em curso em São Paulo, Rio de Janeiro. O que vocês entendem, né, para quem está fora do grande centro, né, para quem não tem toda a complexidade de recursos que vocês têm, né, como que vocês entendem, qual é a visão de vocês sobre as vantagens de um programa como esse, se é possível um programa como esse, porque a gente sabe que existem desafios, né, e que quem está fora dos grandes centros vai ser, né, afetado mais fortemente por esses desafios. Acho que eu posso começar uma coisa só, Maurício, falar uma coisa bem médica. Tem várias situações em medicina que tem mais do que uma opção terapêutica ou mais do que uma opção diagnóstica. E a gente observar o que tem no nosso ambiente, como que a gente pode entregar melhor é fundamental. Né? Então, vou usar um exemplo que muitas vezes, por exemplo, se um paciente, o médico cardiologista está me ouvindo, o paciente tem a hipótese diagnóstica de dissecção de aorta. A pergunta próxima é o seguinte: qual é o método que tu tem mais efetivo para diagnosticar isso? Tá, tem um método das diretrizes que a gente vai procurar atingir, mas ou tu consegue fazer uma angiotomografia rapidamente de aorta, ou tu consegue fazer um eco transesofágico rapidamente de aorta. Escolhe um dos dois e faz isso de maneira sistemática, que vai ser muito melhor do que a gente sempre está pensando cada vez o que eu vou fazer com esse paciente agora. Tem que ter um sistema estabelecido que entregue o que tiver de melhor no seu ambiente, especialmente nas opções que têm opções equivalentes.
Então, qual é que a gente vai utilizar? A que a gente consegue fazer sistematicamente e todos vão fazer aquela daqui para frente. Daí a gente vai ter maestria em executar aquilo e entregar o melhor para o paciente. Te interrompi, Maurício, desculpa. Perfeito, cara, amor. E essa pergunta da Melissa, ela é bem interessante e me lembra uma frase de Dona Bedian, que alguns acham o pai da qualidade na área da saúde, onde ele fala que qualidade é a obtenção dos maiores benefícios com os menores riscos para o paciente, benefícios estes que se definem em função do alcançável de acordo com os recursos disponíveis e os valores sociais existentes. Ou seja, eu entregar qualidade independente do hospital onde eu trabalho, da instituição que eu trabalhe, é eu estar entregando os melhores serviços, olhando para os meus recursos que eu tenho disponível e as melhores terapêuticas que eu consigo com os recursos disponíveis na minha instituição. Então, independente da evolução do parque tecnológico que os hospitais e as instituições têm para fazer o seu cuidado, trabalhar qualidade, tu conseguir explorar o máximo desse potencial dos recursos existentes em prol do nosso paciente. E essa, no meu ponto de vista, é uma das grandes vantagens de se trabalhar com a metodologia da Kementum, porque um dos aprendizados que eu tive é que a Kementum tem esse nome, e aí, Melissa, me corrige, em função de quality momentum. Qual que é o momento da qualidade daquela instituição e o quão ela consegue evoluir para entregar, seja padrões ou serviços, de uma forma melhor e de melhor qualidade para o seu cliente. Então, eu vejo que nós temos oportunidades de explorar os nossos recursos em busca de entregar uma melhor qualidade. Só que o primeiro passo é buscar. Qualquer processo de acreditação, ele é voluntário. A gente pode se acomodar com aquilo que a gente está entregando, porque buscar uma acreditação, principalmente numa linha da cardiologia, ele nos provoca a mudar e fazer as coisas diferente, e só que, consequentemente, talvez a gente não vai entregar os melhores resultados, tanto para a instituição quanto para o paciente. Ou a gente pode nos provocar a cada vez mais buscar a melhoria contínua, que é algo que a metodologia de acreditação prega muito. Sempre haverão ciclos e processos de melhoria contínua para tu conseguir entregar melhores resultados e melhores desfechos para os pacientes. Recuperando um pouco a fala ali do Dr. Caramori, né, para aplicar de uma forma prática, acho que o reconhecimento, né, e o treinamento das equipes em relação ao processo de segurança no atendimento do paciente, ele independe um pouco da questão tecnológica. Então, o treinamento de forma especializado para o reconhecimento e atendimento daquele paciente, se eu, na minha instituição, eu não tenho aquele recurso, de repente, para poder finalizar o tratamento, eu entro na rede de deslocamento e de transferência para um centro de alta complexidade, né? Mas dentro do atendimento do paciente, eu consigo fazer essa jornada com qualidade e segurança, e talvez daí de uma forma sistemática, eu gerando essa necessidade e a melhoria nos resultados, talvez futuramente até consiga pleitear novas tecnologias e investimento dentro da instituição. Perfeito, Maria. A gente pode ter um melhor hospital com as melhores tecnologias, mas com profissionais com dificuldade de reconhecer uma dor torácica. E qual que é o impacto que isso pode ter depois no desfecho clínico desse paciente? Em contrapartida, algum outro hospital onde não tenha os melhores e os recursos. E quando eu falo recursos, tá? Eu não estou falando de pessoas, apesar de pessoas e pessoas capacitadas também ser um recurso. Eu estou falando de recursos mais físicos. Então, em contrapartida, um outro hospital onde tem menos recursos, mas com profissionais mais capacitados para fazer as análises, os diagnósticos, uma emergência mais preparada para entender o perfil do paciente cardiológico, e aí já entra numa etapa importante, que é conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes que está chegando na nossa instituição. Então, quando as pessoas estão aculturadas a conhecer, a gente tem uma tendência muito maior a conseguir os melhores resultados clínicos para esses pacientes e, consequentemente, resultados para a instituição também. Então, a instituição acaba ganhando também quando ela tem os melhores
resultados de cuidado com o paciente, porque ganha credibilidade da sociedade. E isso é algo que as instituições constroem, essa credibilidade. Excelente. É possível fazer em qualquer contexto, né, desde que haja a intenção genuína e esse impulso pela mudança, pela melhoria, né? Doutor Paulo, pensando nesse processo específico de acreditação de centros de cardiologia, né, o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia entende que este processo ele tem de vantagens em relação a modelos que são generalistas, né? O que é específico deste modelo de acreditação para os centros de cardiologia, que na sua visão são os grandes diferenciais? Eu acho que o principal diferencial é o foco no paciente, é entender que, né, conseguir entender que todas as ações, elas são, não posso usar a palavra secundária, que alguém vai ficar bravo comigo, mas a ação, ela tem uma finalidade, e a finalidade é o paciente. Então, a ação não existe, ela não está ali porque ela é a importante, né? Um documento que tenha que ser preenchido, ele não pode estar ali parando porque ele em si tem valor, ele só tem valor se ele mudar o desfecho do paciente. E eu acho que toda a metodologia que Menton foca muito nisso. É muito mais importante, o que é importante é o que a gente vai entregar no fim. Tem estratégias para entregar isso, que podem ser um pouco variadas, né? Mas elas têm uma lógica atrás delas, mas entender que tudo é em benefício do fluxo do paciente e acreditar, né? Eu gosto quase como comparar que nem um time de futebol, que tem alguns jogadores que são muito bons. Se eles não passarem a bola direito um para o outro, se não tiver uma organização, se não tiver o técnico, não tem como ganhar, e daí a gente pode perder de 7-1, né? Como já aconteceu. Então, a gente tem que buscar essa visão e entender que o benefício maior é do paciente e que facilita muito, de fato, a vida do médico, da enfermagem, de toda a cadeia assistencial, se a gente conseguir transformar todas as nossas ações com foco nisso. Entender que a metodologia é uma ferramenta para obter isso. E ela pode ser magnífica, a gente se abraçar mesmo nela, mas a gente também pode modificar e adaptar as condições locais sem ter medo de estar perdendo nada com isso. Então, a coisa que eu acho que é mais importante é entender que a transferência do conhecimento lá do livro passa pela equipe assistencial e tem que chegar no paciente. Então, a aplicação disso é o que conta. E tem que usar metodologias que auxiliem a gente a fazer isso. E a Menton, como já foi falado aqui, é uma focada no desfecho do paciente, no resultado do paciente, e muito menos nos processos. Os processos são escravos do desfecho. E não a gente é escravo do processo, simplesmente. Aqueles processos têm que levar a um melhor resultado. E eu acho que a Menton enxerga isso com muita tranquilidade e consegue defender sempre a entrega do paciente em primeiro lugar, né? Quando a gente pensa em relação à governança corporativa, em relação à governança clínica, né, o que na visão de vocês, esse processo específico do Centro de Cardiologia, ele colabora, né, na estratégia, na gestão, né, e na governança da instituição? Melissa, o manual da Menton, feito pela QJA, ele é muito claro quando fala em papéis e responsabilidades da alta administração dentro de uma instituição para buscar a qualidade. Então, se nós não temos o apoio da direção do hospital, de fato, olhando para os processos, entendendo os resultados que uma linha da cardiologia tem potencial e entrega para a instituição, isso pode ser uma barreira e uma dificuldade dentro da etapa de avaliação. Então, quando se fala em governança corporativa, eu reforço isso, é o empoderamento é as responsabilidades da alta administração em conhecer os processos da cardiologia, os seus resultados, entendendo como linha de cuidado estratégica, para poder desdobrar até a ponta, porque se a gente não tem uma governança estruturada, com protocolos clínicos bem robustos e gerenciados, e quando se fala em governança, eu vou até a última linha do gerenciamento dos protocolos, fazendo ciclos de melhoria, fazendo reuniões de análises críticas.
Se a alta administração não prioriza e não cobra para que isso aconteça, não vai acontecer. Então, do ponto de vista de governança, esse é um dos principais aprendizados e uma das principais forças que o manual, quando estamos fazendo um processo de implementação, acaba passando para as instituições onde ela é implementada. E lembrando que é um manual construído com base em diretrizes. A gente está falando muito da Chemento, mas isso é construído com base em diretrizes da cardiologia, do Centro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, são as melhores práticas de mercado pensadas em um único manual. Bom, na visão de vocês, como é que foi essa jornada, né? Como é que foi construir esse processo com base no manual, né, desenvolvido pela QGA com a Sociedade Brasileira de Cardiologia? Quais foram aí as principais etapas, né? Como foi para a experiência de vocês nessa construção e o suporte nessa jornada? Eu vou começar, então, dando o meu relato, né? Acho que ele foi desafiador e transformador, né? Em todas as esferas, né? Não só no serviço de cardiologia, mas como na instituição. E como eu falei ali inicialmente, na mudança de cultura, né? Das pessoas, na percepção do que realmente da entrega do paciente. Então, quando nós sentamos para avaliar o início, nós não tínhamos nenhum dado de nenhum paciente. Então, nós já nos deparamos com a dificuldade de quem eram os pacientes da cardiologia e como faríamos essa medição. Então, os pacientes da cardiologia, eles são muito amplos dentro de um hospital terciário, né, de alta complexidade. Então, já começa que eu tenho pacientes mistos, SUS, convênio particular, eu tenho pacientes que vêm em um cenário de emergência, né, eu tenho pacientes que vêm em cenários eletivos, para procedimentos, para cirurgia, tenho pacientes que vão para o bloco, não vão para o bloco, pacientes que passam pela UTI. Então, o desenho, né, pacientes que são vistos em consultoria pelas outras especialidades, que descompensam em termos de patologia X e acabam apresentando uma patologia cardiológica ao longo da sua internação. Então, o mapeamento e identificação desses pacientes, ele foi bastante desafiador, mas a partir daí, então, do reconhecimento e entendimento de quem eram esses pacientes, da onde eles vinham, né? Se o paciente vem de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, quais eram os motivos pelo qual o paciente vinha para a nossa instituição, seja em cenário de emergência ou de forma eletiva, qual era a proporção desses pacientes, né, que passavam por procedimentos, seja hemodinâmica em bloco, a gente conseguiu construir um mapeamento e o indicador de gerenciamento, né? Então, do ponto de vista de qualidade dentro da internação e depois no pós-alta, dentro dos recursos ambulatoriais de retorno e dos pacientes da reabilitação cardíaca, que nós tivemos a oportunidade de reabrir com esse projeto e que hoje está super bem estabelecido, né? E a gente faz de tempos em tempos, então, desde que a gente começou, com a questão de avaliação dos nossos indicadores, acompanhamentos, as visões críticas dos eventos, né? E as tomadas de decisão para avaliação e para fechamento, então, de ciclos de melhoria. Complementando, Melissa, sobre a nossa jornada na busca pela nossa acreditação, comentamos brevemente no início, mas o Hospital São Lucas da PUC é o primeiro hospital da América Latina acreditado como centro de cardiologia, com muito orgulho nós falamos isso, mas foi um processo de cocriação. Nós construímos juntos essas três frentes, um modelo de hospital cardiológico acreditado. Então, com essas expertises metodológica e de gestão e de manuais da Chemento, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia trazendo as suas melhores diretrizes e o Hospital São Lucas como um piloto nessa construção. E, de fato, foi desafiador. A gente passou por todas as etapas, desde o diagnóstico, onde tivemos os profissionais dentro do hospital para fazer a avaliação do nosso nível de maturidade do nosso centro de cardiologia, onde eles acabam também olhando para oportunidades que a gente tem que desenvolver, a cocriação e o desenvolvimento de algumas ações
que é onde a gente vai se comprometer em evoluir para melhorar a qualidade no centro cardiológico, que no nosso caso a gente começou por um único protocolo, que foi o protocolo de dor torácica. Então a gente buscou segmentar um nicho de pacientes que entram dentro da instituição e que são tempo-dependentes. A gente sabe que pacientes com dor no peito, quanto maior o tempo, maior ou menor a probabilidade de melhorar o desfecho desse paciente. Passamos, então, por todo esse momento de construção, e aí foi literalmente construção. A cada, se não me engano, 6 meses ou 8 meses, a QGA vinha na instituição, olhava para o nosso plano de ação, deixava novas recomendações, a gente fazia os ajustes até chegar num nível de maturidade onde a gente entendeu que poderíamos buscar o selo de acreditação da linha da cardiologia. Então, essas são as etapas. Aí, lógico, a gente recebe uma visita de mock survey, que é como se fosse uma auditoria simulada antes do processo da visita de acreditação, e aí finalizamos com a nossa visita de acreditação, que no nosso caso, no Hospital São Lucas, ocorreu em outubro de 23, que foi quando a gente, de fato, recebeu o selo. E de lá para cá, temos visitas de manutenção, que é olhar para os nossos processos a cada período, 6 meses, 8 meses, dependendo do acordado com cada instituição. Nosso caso é 8 meses, e a QGA vem no nosso hospital para ver como é que está a evolução das principais ações de implementação para melhoria, porque evoluímos muito em uma linha, a dor torácica. Nós temos insuficiência cardíaca, temos fibrilação atrial, e aí, Maria, tem outros tantos protocolos que deveríamos fazer um gerenciamento mais detalhado. Não quer dizer que nós não monitoramos e não controlamos os desfechos, mas gerenciar o protocolo ele é bem mais amplo, ele tá bem no nível de detalhe de olhar caso a caso daqueles pacientes com auditorias clínicas para garantir que a gente está girando alguns ciclos de melhoria ou minimamente tratando alguns processos e retroalimentando os nossos protocolos. Esse que acaba sendo o ciclo sem fim de uma gestão de qualidade dentro de um hospital. Isso, é só complementando, né, então, com os protocolos que são gerenciados, que atualmente o nosso gerenciado mesmo é o de dor torácica, e que nós estamos em expansão para as linhas de IC e de fibrilação atrial /flutter. O protocolo gerenciado é esse que o Maurício falou, são ciclos de melhoria com foco no paciente. Então, o paciente ele não termina no momento da alta hospitalar. Tem processo de reabilitação, tem a percepção, né, de melhoria pelo próprio paciente, tem a percepção de valor do que ele recebeu na entrega e a recuperação deste paciente e a reinclusão dele para a sociedade. Então, a gente avalia o paciente no pós-alta de tempos em tempos. Então, é uma continuidade na questão do cuidado. Esse entendimento de que o paciente, ele não nasce na porta do hospital e ele não deixa de existir no momento da alta, é um incentivo constante, né, e frequente do Quimento. Então, o Dr. Paulo, no começo, falou bastante de silos, né, e os silos não são só as áreas ou as unidades do mesmo serviço, mas os serviços isoladamente, sem entender, né, essa correlação com a rede, com quem a gente entrega e reintegra a sociedade, né, talvez este olhar mais expandido a gente possa colocar como um dos benefícios da metodologia. Como que é a visão de vocês? Benefícios e também desafios. Quando nós falamos em garantir uma integração entre todos os setores da instituição, olhando para o bem comum do paciente, a gente está falando de uma mudança cultural. Então, de fato, isso traz benefícios, garantir essa integração, mas é também um dos principais desafios que a gente tem, garantir essa sinergia entre áreas, olhando não de forma setorial, mas de forma contínua dentro do cuidado do paciente. Então, quando a gente fala em ter SLAs, né, acordos de níveis de serviço bem gerenciados entre áreas, nós temos essa oportunidade, porque os SLAs acordados é o que depois vai garantir com que o paciente está tendo o melhor cuidado e que todas as áreas também estão entregando em prol
do Centro de Cardiologia. Pegando o gancho do Maurício, né? Então, benefícios e desafios realmente, porque, obviamente, o cenário brasileiro ele é bastante desafiador do ponto de vista assistencial, né? Então, se a gente fala do SUS, então mais ainda. E pegando o gancho da questão do exemplo da reabilitação, né? Porque dentro da instituição, querendo ou não, a gente é uma coisa que depende da gente, né? Da questão dos treinamentos e da própria instituição. Mas no momento que eu entrego esse paciente para a rede, é muito maior, né? Então, a gente esbarra nos desafios de acesso, de cultura, de educação, de dinheiro, questão financeira do paciente conseguir chegar. Então, existem várias barreiras que a gente conseguiu vencer, né? Usando o exemplo da reabilitação, com questões de treinamento, então, a passagem, transferência de cuidados da equipe daqui para, ou por telemonitoramento ou para redes do próprio apoio, assim, de outros locais do paciente, né, via posto ou pronto atendimento ali mais próximo, que a gente conseguia fazer essa transferência ali do cuidado para que o paciente seguisse, né, sendo acompanhado. Então, se cria muitos benefícios, principalmente para o paciente e para o retorno, né, para a sociedade, mas também muitos desafios para a gente conseguir colocar isso em prática dentro do cenário brasileiro. Bom, além de tudo que vocês já compartilharam, né, de tudo que vocês já trouxeram da experiência do Hospital São Lucas, da PUC do Rio Grande do Sul, vocês gostariam de trazer, né, alguma melhoria prática, né, algum exemplo aí ilustrativo de mudança que gerou melhoria no atendimento com esse processo de acreditação dos centros de cardiologia, alguma questão da prática clínica ou da prática de gestão, além, né, de tudo que vocês já compartilharam? Bom, do ponto de vista cardiológico clínico, então, como eu disse desde o início, né, uma mudança de cultura. Então, de tempos em tempos, né, nós fazemos as revisões de forma sistemática das atualizações dos nossos protocolos de atendimento. Então, eles são embasados, né, nas diretrizes e para o próprio treinamento, né, da rede assistencial. Então, a gente sistematicamente, dentro das nossas reuniões ou mesmo na nossa discussão de caso, a gente faz as revisões dos protocolos. E eu acho que o grande benefício foi nessa linha, né, no atendimento como linha mesmo. Então, todo mundo voltado no foco do paciente e não de forma individualizada. Então, isso foi algo que se incorporou dentro da prática cardiológica, né, e que certamente trouxe bastante benefício. Então, essa maneira de pensar, né, voltada para o paciente. E o benefício da questão da nossa reabertura ali, da reabilitação, que é uma área fundamental, né, e que está em todas as diretrizes para que esse paciente possa se recuperar, né, de forma mais rápida e voltar para suas atividades aí do dia a dia. Do ponto de vista de gestão, quando o Caramori traz que doenças cardiovasculares são as que mais matam dentro do país, ter uma linha onde garante que a gente tem os indicadores desse processo gerenciados, monitorados, controlados, isso acaba melhorando os nossos resultados. Então, a gente teve melhorias de resultados em todas as etapas de processo, desde a assertividade do plano terapêutico dos médicos, dos nossos pacientes, que os médicos fazem para os nossos pacientes da linha da cardiologia. O nosso processo de reconciliação medicamentosa, ele ficou mais estruturado, nós conseguimos melhorar e aumentar o nosso N de reconciliação medicamentosa dos pacientes da linha da cardiologia, ficando dentro de um nível aceitável. A nossa média permanência, ela melhorou dos pacientes da linha da cardiologia, a nossa taxa de mortalidade, ela é muito baixa dos nossos pacientes da cardiologia, então, nós controlamos as próprias reinternações em 30 dias dos pacientes da cardiologia, é melhor do que das de outras especialidades, e o próprio NPS, que é a satisfação dos clientes. Então,
Como nós temos esses principais indicadores e nós gerenciamos, controlamos, monitoramos e cobramos para melhores resultados, eu acho que é isso que faz a gestão melhorar, é fazer com que a gente olhe, faça análise, defina ações de melhoria e entregue melhores resultados. E a gente sabe que entregar melhores resultados não é uma linha ascendente contínua. Vai ter momentos onde a gente vai acabar tendo piora, mas no histórico nós temos que buscar sempre crescer, estabilizar. Se tivemos alguma queda, fazer uma análise, entender o que ocorreu para tentar evitar com que aquele tipo de erro, falha ou dano ocorra novamente dentro do centro de cardiologia aqui na instituição. Bom, eu tenho certeza que quem nos acompanhou aproveitou muito essa discussão, né? E aí eu vou abrir a palavra para os nossos 3 aí convidados fazerem as suas reflexões finais, né? Sobre o processo de acreditação, sobre essa parceria com a sociedade, sobre como isso impactou no serviço de vocês. Então, por favor, compartilhem aí as reflexões finais. Acho que o processo de acreditação é uma maneira da gente revisar como que a gente entrega, né, o atendimento ao paciente. Então, nos propiciou uma forma de revisar se aquela melhor técnica era o que realmente contava isoladamente ou se fazia parte de um processo maior. Então, no momento que tu começa a pensar no atendimento de uma forma global, junto com processos de pessoas e de gestão, tu vê que a entrega é maior do que só aquele pontinho técnico, né? Então, eu vejo isso com uma percepção de valor e um reconhecimento, principalmente dentro das pessoas que trabalham aqui e expandido também para fora, né, da instituição, como hoje um modelo de atendimento assim que tem dado resultados bastante positivos. Eu trago o vínculo com o Plano Global de Segurança do Paciente 2021 e 2030, que tem 7 objetivos, e um desses objetivos é fazer do zero dano algo evitável. Nós sabemos que talvez essa meta seja inalcançável, mas a gente tem que estar constantemente buscando evitar danos aos nossos pacientes. Então, se é uma característica de doença cardiovascular que mais mata no país, a gente tem que, quando esse paciente chega ao nosso cuidado, evitar ao máximo com que ele tenha um desfecho negativo ou um desfecho que não é o planejado para o paciente. Ainda falando sobre esses objetivos do plano global, ele fala em desenvolver instituições de alta confiabilidade com processos seguros e estáveis. E acho que esse é o benefício que a construção de uma cultura de acreditação ela traz. Reforço, a acreditação ela é voluntária, ela precisa do apoio da alta administração, ela precisa do apoio do corpo clínico, técnico, querendo olhar em prol do paciente. Então, trago esses pontos como pontos que a acreditação da linha da cardiologia contribuiu para fazer com que o nosso hospital busque alcançar os objetivos do Plano Global de Segurança do Paciente. Muito obrigada, doutora Maria Cláudia, doutor Paulo, Maurício. Muito obrigada pelas contribuições, pelas todas as reflexões, né, que vocês compartilharam aqui ao longo desse encontro. Foi uma discussão rica, né, sobre a importância da acreditação, não só para os centros de cardiologia. Eu acho que tudo que foi dito aqui vale, né, claro, para os centros de cardiologia, que eram o foco do nosso encontro, mas para os serviços de saúde, né, e o impacto direto que a gente pode e precisa fazer na qualidade de segurança do cuidado ao paciente.
Eu agradeço a vocês que estiveram com a gente, né, profissionais de saúde, gestores, todos os participantes aqui desse encontro, pelo seu interesse nesse tema que é tão relevante, né, para o fortalecimento dos serviços de saúde, dos serviços cardiológicos do Brasil. Eu convido vocês a seguirem a QGA nas redes sociais, né, o nosso perfil é @QGA Global, onde a gente vai sempre compartilhando conteúdos, atualizações, né, e as dúvidas ou comentários são sempre respondidos aqui, não só dessa webinar, mas de eventuais dúvidas. Para mais informações sobre os processos de acreditação, o processo de acreditação da linha cardiológica, o processo de acreditação Quimentum International, eu convido vocês a entrar em contato com a QGA, né? Vai ser um grande prazer auxiliar você, a sua instituição, na construção de uma trajetória de excelência. Então, mais uma vez, obrigada aos nossos convidados e até a próxima. A visão que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem sobre a qualificação da assistência cardiovascular no Brasil é de que transferir de fato o conhecimento que pode ser observado, agrupado nas nossas diretrizes para a ciência, para a qualidade assistencial, para a entrega para o paciente lá adiante, é um aspecto fundamental da ação da cardiologia brasileira. Nós moramos num país que envelheceu muito rápido, onde a doença cardiovascular é a principal causa de morte, que tem gargalos importantes na assistência cardiovascular. Eu podia citar aqui o infarto agudo do miocárdio, que é uma situação muito bem tratada em alguns centros de excelência, mas muito mal tratada quando se observa toda a nossa população, onde os tempos para reperfusão são enormes ainda, são inadequados, certamente, e isso gera, por exemplo, uma grande fábrica de insuficiência cardíaca no Brasil. A insuficiência cardíaca é um problema muito sério, e a principal fonte de insuficiência cardíaca no Brasil é um infarto maltratado. Então, para aprimorar a assistência cardiovascular no Brasil, esse passo adicional precisa ser dado. E o passo adicional é ir além do conhecimento médico, da formação, da informação disponibilizada, e transformar isso em entrega para os pacientes. E com essa ação, a SBC tem procurado, ao se aproximar da Quimentum, criar um modelo assistencial que auxilie a cada hospital brasileiro a chegar mais perto, e cada local de assistência a chegar mais perto da qualidade máxima, né, da qualidade propriamente dita, de entregar o melhor que a gente pode para aquele paciente, considerando, sim, as diretrizes, o que tem bem estabelecido cientificamente, e as capacidades locais de entrega, sem dúvida. Utilizando essas duas coisas e colocando em perspectiva todo o movimento do paciente, enquanto sendo assistido por esse local, vai permitir que o paciente receba o melhor possível. E eu tenho certeza que a gente tem muito para fazer ainda e pode melhorar muito a assistência cardiovascular no Brasil como um todo. Então, eu convido a cada um de vocês a se inteirar mais sobre isso e procurar fazer com que seu hospital, que seu ambiente de trabalho seja o melhor possível e usar, talvez, as ferramentas de acreditação nesse sentido. É uma ideia que vocês têm que se considerar. Então, entregar o melhor para o nosso paciente é a nossa tarefa e se aproximar disso é o fundamental para cada um de nós, o que vai nos deixar mais felizes e fazer a instituição ter mais impacto assistencial frente aos nossos pacientes. Obrigado.